E aí, turminha? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuação sobre unidade de medida. E a gente tô trazendo para vocês unidade de medida de massa e unidade de medida de capacidade. Quando a gente fala de unidade de medida de massa, seria na verdade peso. Popularmente a gente diz peso. Ora, a unidade de medida grama é a unidade de medida de massa, tá? Então eu tenho decigrama, centigrama, miligrama, décimos, centésimos, milésimos, decagrama, deca de 10, tá? Hectograma e quilograma, que seria 1000 gramas, ok? Qual que é a diferença de massa para peso? Bom, quando a gente fala massa, é o tanto que o seu corpo tem de massa, tá? Quando eu falo peso, eu estou colocando ela relativo à gravidade. Então, a sua massa é a mesma no planeta Terra, por exemplo, ou na Lua. Agora, o seu peso vai ser diferente na Lua do que na Terra, porque na Lua a gravidade é menor. Ok? Então, lá é como se lá você tivesse um peso menor. Bom, vamos transformar a unidade de medida. Então, a primeira coisa que eu trago é 3,5 quilogramas. Isso vale quantas gramas? Essas duas tabelas, elas não diferem nada da unidade de medida de comprimento. Quando a gente fala de unidade de medida de comprimento, a gente tem lá o metro, aí tem o decímetro, centímetro, milímetro, o decâmetro, hectômetro e quilômetro. E lá a vírgula anda de 1 em uma casa. Sim, porque é como se fosse um expoente 1. Tá? Então, quando eu coloco 3,5, vamos colocar aqui então, 3,5, da mesma maneira, ó, a vírgula está em quilogramas. Então, a vírgula está aqui. 3,5, 3,5. A vírgula anda de 1 em uma casa, então eu vou preencher de 1 em 1. Se eu quero gramas, a vírgula sai então de quilogramas e salta 1, 2, 3 casas e chega na casa das gramas. E eu preencho com zeros e encontro o número 3.500 gramas, correspondem a 3,5 quilogramas. 3.700 miligramas, cadê a vírgula desse número, professor? Está aqui, ó, está omitida. Então, está em miligramas. Se eu quero levar para grama, então vamos preencher 0,073, ok? A vírgula, então, sai de miligramas e anda para 1, 2, 3 casas para a esquerda. E temos, então, que 3.700 miligramas equivalem a 3,7 gramas. Quando a gente fala de unidade de massa, eu ainda tenho que falar de tonelada, ok? Então, que é muito utilizada a tonelada. Uma tonelada corresponde a 1.000 quilogramas. E como que eu faço para transformar, então? Vou dar um exemplo aqui. Vamos colocar que eu tenho, então, 1,8 toneladas. Ok? Eu acabei de dizer que uma tonelada é 1.000 gramas. 1,8 toneladas, você pode dizer que é 1,8 vezes... Vou colocar um pontinho mesmo, tá, gente? Vezes uma tonelada. 1,8 vezes uma tonelada. Verdade? Verdade. Uma tonelada eu posso substituir por 1.000 quilogramas. Então, na verdade, eu tenho 1,8 vezes 1.000 quilogramas. Vezes 1.000 é fazer com que a vírgula ande 1, 2, 3 casas para a direita. Então, ó, vou colocar zeros aqui. A vírgula está aqui, ó. Então, ela vai andar 1, 2, 3. 1.800 quilogramas. Professor, e se eu quiser transformar quilogramas em toneladas? Então, você vai fazer o contrário. Você vai dividir por 1.000. Você pega esse número e faça com que a vírgula ande 3 casas para a esquerda. Tá? Então, é só fazer o contrário. Unidade de medida de capacidade. A capacidade é o tanto que cabe dentro de alguma coisa. Então, eu tenho uma caixa de sapatos. Quantos litros cabe dentro da caixa de sapato? Essa é a unidade de medida. É litro. Ok? Quando a gente fala de capacidade, é sempre litro.
Ah, professor, mas você vai encher a caixa de sapato de água? Não! A geladeira, por exemplo, quando você compra a geladeira, dá uma olhada no manual dela ou escrito na própria geladeira. Quantos litros cabem dentro da geladeira? Outro exemplo, micro-ondas. O micro-ondas que você vai ver lá, o manual, ou mesmo escrito na telinha principal, quantos litros cabem dentro do micro-ondas. O porta-malas do carro, quantos litros cabem no porta-malas do carro? Na hora que você vai comprar uma bolsa, uma mala de viagem pela internet, você vai comprar uma bolsa que cabe 80 litros, uma bolsa que cabe 100 litros. Então, litros, tá? O litro é a unidade de medida de capacidade, é o tanto que cabe dentro de alguma coisa. Bom, mas eu tenho submúltiplos decilitro, centilitro, mililitro, da mesma maneira que aqui. Decalitro, hectolitro e quilolitro, da mesma maneira. E a transformação de unidade de medida não muda nada. Então eu tenho 750 ml, a vírgula está aqui, omitida aqui. Então, em ml. Então eu tenho o número 750. Eu quero transformar para litro. Então a vírgula sai de ml e vem 1, 2, 3 casas, ela vem parar aqui no litro. E aí eu não vou deixar essa casa vazia, claro, eu vou colocar um zero. Então eu tenho 0,750, ou melhor, 0,75. Aquele zero eu não preciso escrever. Ah, professor, mas se eu escrever ele? Não está errado, mas não precisa. 4,8 litros eu quero transformar em centilitros. A vírgula está em litros. Eu tenho o número 4,8, tá? Litros. A vírgula sai e vai para centilitro. Ela anda 1 e 2 casas e eu preencho, então, a casa dos centilitros e eu tenho 480 centilitros. Aqui eu trago um probleminha, olha só que interessante. Imagina que você tem 3 litros de suco, refresco, aquele suco tradicional que você faz lá de pozinho, ou mesmo natural. 3 litros de suco dividido em copos de 200 ml. Ora, eu quero pegar os 3 litros de suco e dividir em copos. E aí eu pergunto, quantos copos nós vamos obter? Quando eu não consigo fazer essa conta, porque litro e ml não são a mesma unidade de medida. Então eu preciso transformar 3 litros, a vírgula está aqui, para ml. Então a vírgula vai para ml. Então, na verdade, nós temos 3.000 ml dividido por 200 ml. Ok? Então, ml cota com ml. Estou dividindo uma coisa por ela mesma. Tá? 3.000 dividido por 200, eu também posso simplificar, ó, cortando 2 zeros. Então, eu tenho, na verdade, 30 dividido por 2, que são 15 copos. Nós obtemos 15 copos de 200 ml. Bom, pessoal, dando continuidade, então, à aula de unidade de medida, nós vamos falar agora de unidade de medida de tempo. Quando a gente fala de unidade de medida de tempo, eu tenho alguns exemplos aqui. Dia, semana, hora, milênio, ano, segundo, trimestre, tá? Pode ter alguma unidade de medida de tempo que eu não tenha falado aqui e às vezes passou pela sua mente. Bom, vamos fazer algumas operações usando medidas de tempo. E aí eu vou falar alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu tenho aqui a duração de 4 horas, 30 minutos e 25 segundos de um determinado filme, ok? Ou de um estudo, e aí eu tenho que somar com essa 1 hora, 40 minutos e 15 segundos também em relação a um outro filme, ou um outro estudo de outro livro, por exemplo. E eu quero somar esses tempos. Quanto tempo eu fiquei assistindo filmes, ou quanto tempo eu fiquei estudando, tá? Vamos somar então. Para somar, a gente precisa somar as mesmas unidades de medida de tempo. Então, por isso, está tudo separadinho. Somei segundos, então eu tenho aqui 25 com 15, 40 segundos. Tá? 5 mais 5, 10. Vai 1, tá aqui. Normal. 30 minutos mais 40 minutos são 70 minutos. Atenção, tem algo errado aqui. 70 minutos? 4 horas mais 1 hora são 5 horas. Mas você já ouviu alguém dizer para você que durou 5 horas, 70 minutos e 40 segundos? Não. Não, por quê? Porque não existe ninguém falar 70 minutos. O máximo que a gente fala é 60 minutos, que na verdade é 1 hora. Nem 60 se fala, você diz 59 minutos. Quando chega a 60 minutos,
nós passamos para 1 hora. Então, isso aqui é necessário que a gente decomponha entre 60 minutos mais 10 minutos. Ou seja, 60 minutos é mais 1 hora. Tá? Então, eu vou cortar. Então, na verdade, a gente tem 6 horas, 10 minutos e 40 segundos. Então, esse é o resultado dessas duas somas. Subtração. Vamos dizer que você tem aí um filme, você está assistindo aí um filme, tá? No Netflix ou outro aplicativo, e aí você dá um pausa no filme e ele está com 1 hora e 18 minutos. E ele, na verdade, dura 2 horas. Quanto tempo falta para terminar esse filme? Então, 2 horas menos 1 hora e 18. Então, eu tenho 0 minutos menos 18 minutos. Como que eu faço para tirar 0 minutos aqui? Então, eu preciso decompor. Então, eu vou tirar 1 hora para cá. Mas 1 hora equivale a quantos minutos? 1 hora equivale a 60 minutos. E 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, a gente precisa saber disso. Então, aqui é 60 minutos. Eu estou tirando 1 hora. Então, aqui está ficando apenas 1 hora. 60 minutos para 18 minutos, a gente pode subtrair. Então, 0 menos 8 normal, tá? Não tem como. Tira 5, aqui fica 10. 10 tira 8, 2. 5 tira 1, 4. Então, eu tenho 42 minutos. 1 hora menos 1 hora, 0 horas. Então, o nosso resultado é 42 minutos de duração. É o que falta para terminar o seu filme. Multiplicação. Imagina um treinador que coloca para o seu atleta, que ele está treinando, 3 tempos de 35 minutos e 30 segundos. Vai ser o treino dele de hoje. Hoje ele vai treinar 35 minutos e 30 segundos, primeira etapa. Aí ele descansa um pouco. Depois ele tem mais um tempo de 35 minutos e 30 segundos exatamente. E depois o terceiro tempo. São 3 tempos de 35 minutos e 30 segundos. Quanto durou então esse treino desse atleta? Então, 3 vezes 30, 90 segundos. Ops, tem um trem errado aqui. 3 vezes 35, 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 3, 9, 1, 10. 105 minutos. Também está errado. Então, nós vamos começar a decompor aqui, ó. Então, aqui é 60 segundos mais 30 segundos. 60 segundos é mais 1 minuto. Então, na minha soma, eu tenho 106 minutos e 30 segundos. Isso aqui não fica. 106 minutos também está errado. Então, eu vou decompor entre 60 minutos mais 46 minutos para dar a soma de 106. 60 minutos aqui, ó, é mais 1 hora. Tá? Então, é mais 1 hora. Então, aqui a gente tem como resultado. Então, vai sair aqui, tá? 1 hora. O que sobrou? 46 minutos e 30 segundos. Então, essa foi a duração do treino desse atleta de hoje. Agora, vamos pegar aqui o tempo de 1 hora e 20 minutos e dividir em 4 tempos. Pensa você na sua casa. Você tem 1 hora e 20 minutos. Você decidiu, hoje eu vou estudar 1 hora e 20 minutos e vou dividir em 4 disciplinas diferentes: matemática, geografia, português e história. Quanto tempo eu devo para cada uma delas? Então, eu vou dividir 1 hora e 20 minutos para 4 tempos. Mas 1 hora divide por 4? Como que eu divido 1 por 4? Não tem como. Então, eu preciso decompor esse 1 hora. Então, ele simplesmente sai do plano de 1 hora e vem aqui para minutos. 1 hora é 60 minutos. E soma. Soma com esses 20 minutos que está aí. Então, eu tenho, na verdade, 80 minutos para dividir por 4. Tá? 8 dividido por 4 é 2. Então, 80 dividido por 4 é 20. 20 vezes 4, 80.
e não sobra nada. Em ali, você teria como resposta 20 minutos para cada disciplina.